Bem-vindos ao 15º e último dia da nossa jornada Mais Espertas e Mais Espertas do que o Diabo, a Indústria das Dietas e do Emagrecimento. E vamos lá. Aqui é o resumo de todos os conceitos que a gente aprendeu aqui em todos esses dias. Eu entendo que talvez foram conceitos um pouco complexos e tudo mais, porque eu li esse livro uma vez, grifando, depois eu voltei e reli ele, repassando ele todo aqui nesse caderno que é a minha consulta, e eu confesso para vocês que eu tô aprendendo mais ainda fazendo os vídeos para vocês. Parece que os conceitos são como pecinhas daquele jogo que chama Tetris, né? Que às vezes a pecinha vem vindo e você tem que aprender a girar ela do jeito certo para ela encaixar e você entender. Pois então, esses conceitos todos, vocês vão entender eles com o tempo. Talvez a primeira vez que vocês tenham uma similaridade, aliás, vocês tenham contato com eles dessa primeira vez, talvez fique meio assim, tipo, tá, mas você vai sentir lá no fundo que alguma coisa faz sentido. Por quê? O grande segredo e a virada de chave para minha vida foi ter entendido a lei do ritmo hipnótico. E isso me tocou de um jeito que tudo começou a fazer sentido. Por quê? É muito o que ele fala. A natureza, ela tem uma lei natural dela, uma lei própria, que assim, nada é vazio e nada está fazendo nada. Tudo está fazendo alguma coisa. Seja o que você decidiu fazer, ou seja, o que a própria natureza impôs para você porque ela encontrou um espaço vazio. Como eu sempre comparo, né, é a questão do terreno baldio, sabe? Um terreno baldio, ele nunca tá vazio. Ele vai ter mato, ele não vai ser só terra. Por quê? É uma terra fértil. Uma semente vai para lá, vai plantar e ninguém cuidou, ele vai ser um terreno todo bagunçado. Nosso cérebro, nossa cabeça também é assim, nossa vida é assim. Hábitos, né? Se você tem um estilo de vida onde você não constrói um hábito positivo que você quer para acabar cultivando ele para ele permanecer, a natureza impõe um e provavelmente vai ser um hábito que você não quer, né? Então isso é bem interessante, tá? Então, qual é o resumo da história toda, né? É você entender que o diabo ele vai usar esse espaço vazio que a gente tem quando a gente não tem um propósito definido ou não sabe muito bem um direcionamento, né? Você vai ter a chance de alienar-se. Ele vai se aproveitar para tentar te alienar e te pegar exatamente com alguns conceitos ali, que ele fala muito que é naquela coisa da comida, outros comportamentos e tudo mais, né? Aí tem a lei do ritmo hipnótico que eu acabei de falar para vocês e o elemento tempo. A lei do ritmo hipnótico e o elemento tempo é exatamente tudo isso que é o tempo de conquista do sucesso de vocês. A gente precisa se manter no caminho e fazer o que precisa ser feito. O tempo traz o resultado, não somos nós. E esse é a maior proteção à alienação das dietas e dos milagres e das promessas que as pessoas vendem para vocês, sabe? Porque se vocês entenderem que o tempo... E é um tempo longo, às vezes, que vai trazer e manter os resultados de vocês, vocês não caem mais nessas promessas. Já em 15 dias elimine isso, e em 30. Não dá pra gente prever. Depende muito de um monte de fatores, né? Então, essa é a proteção à alienação que eu trago pra vocês, sabe? Entenda que o ritmo hipnótico é a lei da natureza que fixa as coisas. E o tempo é o tempo mesmo, que é o que vai trazer resultados. A medida de tempo que ele vai cristalizando, quanto mais você permanece na constância de fazer o que precisa ser feito, o tempo vai trazer para vocês e materializar aquilo que você tem de objetivo, né? Óbvio que a gente tem que corrigir alguns intervalos e desvios de percurso que às vezes a gente vai tendo, né? Aliás, a parte, né, o papel do mentor e do guia não é desviar vocês dos obstáculos, porque senão eu tô poupando vocês dos aprendizados. Vocês entendem por que às vezes fazer dieta não é tão efetivo? Porque você não vai, se você evita todas as situações que te colocam em desafio de testar e de você perceber que você consegue falar não ou aprender a sentir a sua saciedade, você não desenvolve essa habilidade. É a mesma coisa que você querer ganhar músculo e fortalecer a sua musculatura e tudo mais, e não ir pra academia fazer os exercícios, que é exatamente a parte chata e ruim de você conseguir o objetivo que você tem. Aqui é a mesma coisa, é que o exercício é diferente, né? Enfim, então a gente precisa entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são as suas próprias criações.
As dificuldades geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias as quais foram consolidadas pelo hábito da alienação com a colaboração do tempo. Vamos falar aqui sobre alteração em colesterol, alteração em exame, para vocês entenderem na parte mais prática aqui. Vamos supor, um exame ele se altera porque existe uma constância de hábitos que foram cristalizados com o tempo e pelo hábito do ritmo hipnótico. Às vezes a pessoa ela não come fibra o suficiente, não toma água, não se exercita e tem um consumo constante e frequente de coisas que vão elevar o colesterol dela, né? Ou triglicérides ou qualquer outra coisa que seja, glicemia e tal. É porque ela não está fazendo o que ela precisa fazer e aí a natureza impôs outra lei ali do outro hábito que ela não percebe que ela faz. Às vezes é um hábito a gente pular a parte de vegetais. Às vezes é um hábito eu falar que eu não gosto de comer algumas coisas e nem me abro para comer. Às vezes é um hábito eu falar que depois eu como outro dia ou semana que vem eu começo, né? Então, é muito isso, sabe? A gente precisa lembrar que tudo que a gente vê de resultado de exame ou coisas que incomodam a gente é uma soma da frequência de coisas que a gente já vem fazendo há muito tempo. E se eu quero um resultado diferente, eu preciso começar a dar um passo diferente a cada dia para mudar esse caminho. Não vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra, né? E as dificuldades raramente são os resultados de circunstâncias imediatas, né? O tempo, ele é amigo de quem forma o hábito de usá-lo de maneira construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado de planos próprios. Mais uma vez eu falo, ajuda de pensamentos de hábito da própria criação e cercado de hábitos e planos próprios. É isso, sabe? É o despertar para vocês aprenderem a fazer as próprias escolhas e montar os próprios planejamentos. É falar os próprios nãos e os próprios sims, sabe? Para as coisas de vocês. É ser livre, isso é ser livre. É ter a responsabilidade e o poder de poder decidir o que você quer, né? Senão vocês são alienados do nutricionista, sabe? Senão, a minha Nutri deixa, a minha Nutri fala, a minha Nutri não deixou, a minha Nutri... Não existe isso, né? E às vezes vocês sabiam que o nutricionista é alienado de outros nutricionistas? Às vezes o nutricionista é alienado de outros próprios profissionais, né? Esse é o problema, a gente fica alienado. O que eu falo, a moda agora que tá de comer doce de leite com bisnaguinha, doce de leite com pão. A moda antes era comer pasta de amendoim, né? Agora, enfim, o povo já enjoou, todo mundo tá falando, aí vem doce de leite no lugar. Complicado, né, gente? A gente tem que aprender a pensar, sabe? Vocês precisam aprender a ser livres, né? Aliás, eu quero que vocês aprendam a ser livres. Uma pessoa que quando gosta muito e zela pelo bem da outra, ela percebe assim, ela quer que o melhor realmente aconteça, né? Vocês têm aí dentro de vocês a chavinha do que é importante, o que é certo de ser feito, sabe? E aí a gente tem que parar com esse medo, quando o medo aparece, e começar a pensar na prosperidade em vez de olhar para a crise. Quando vem esse tipo de situação, às vezes que assusta a gente precisa pensar, tá, beleza, é uma dificuldade para mim, eu não sei como é que faço isso, tá, como que eu saio dessa? Como? O que é que eu posso fazer para contornar isso? O que isso me ensina? O que eu preciso aprender com essa situação? Entende? É a gente olhar e tentar aprender a aprender coisas novas com aquilo e não olhar sempre pro obstáculo ou tentar ficar chorando querendo que ele não aparecesse ali ou que ele saísse dali, porque ele não vai. A gente precisa aprender a contornar. E um homem que tem um plano mais definido, com o propósito e força, é o que caminha para a vitória. De novo, você precisa ter o seu propósito muito bem definido, o seu plano muito bem definido, com propósito e força. E aí, a persistência também, né? Porque só não tem resultado em todos esses processos quando a gente desiste. É porque às vezes o caminho de uma pessoa, ela acerta logo na primeira ou na segunda. E às vezes a gente vai patinar um pouco até chegar no nosso caminho. E faz parte também do aprendizado, sabe? Tudo. Né, para todo mundo. E o nosso erro também é ficar se comparando, né? Fulano foi mais rápido, fulano não sei o que. É o caminho de cada um. E a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e estão determinadas a consegui-lo. Elas dominaram o hábito da alienação e elas têm políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos.
Os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos por meio da definição de propósito, amparada por planos definidos, com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. Vocês entenderam? O resumo do livro inteiro está nessa frase. Desejos dominantes, o objetivo que você tem, que você quer aqui com a jornada, eles podem ser e vão ser cristalizados nos equivalentes físicos, com a definição de propósito, de você entender o porquê que você está aqui, amparada por planos definidos. Lembra lá quando eu coloquei para você fazer a roda do progresso junto com o gerenciador de hábitos? É ficar de olho nos hábitos, gente, não tem segredo, não tem segredo. Se falta 2 pecinhas para vocês aprenderem aqui comigo, que não dá realmente pra gente ensinar em 10 minutos, quem dera eu conseguisse ensinar isso pra vocês em 10 minutos, por isso que eu não coloquei aqui, que é aprender a fazer as escolhas alimentares e a entender o que é um planejamento, e a outra que é trabalhar fome e saciedade, entender e ter o contato com fome e saciedade, entender que é fome emocional e tudo mais. Esses 2 eles merecem um dia para ser falado disso, sabe? São 2 workshops que eu pretendo fazer, né? Eu vou avisar vocês, obviamente, e entendendo esses 2 e isso daqui, vocês têm tudo na mão, tudo mesmo, pra sabe, caminhar sozinhos, né? E aí outra frase muito interessante aqui, que o sucesso e o fracasso são forças evolucionárias, por meio das quais os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos. Se a gente pensar no nosso cérebro, ou então como se fosse essa lei da atração mesmo, se a gente fosse uma tela em branco, um tecido, e aí para cada pensamento negativo você estivesse fazendo um pontinho de bordado e no outro positivo um outro pontinho de bordado, no fim das contas, qual desenho você termina antes? Então é isso o que ele fala muito, de observar seus pensamentos, sabe? Observa seus pensamentos e os sentimentos que guiam as escolhas de vocês. Precisa ser muito mais naquela coisa do propósito mesmo, do sentimento positivo que faz você escolher as coisas, né? De novo, falando do treinar na força do ódio. Se toda vez que você vai treinar, você tá indo na força do ódio, se você tá com raiva, esse hábito vai ser construído em qual força de pensamento? Na positiva ou negativa, né? Aliás, eu tinha dado a ideia de fazer uma live, acho que eu vou fazer a live falando sobre o corpo. Uma boa ideia, né? A live de amanhã, às 8h20, às 20h20 da noite, né? E aí é isso, a lei da inércia da vida, onde os pensamentos dominantes acabam se por tornar equivalentes físicos no nosso cotidiano. Lembrando, medo, culpa e dúvida. Quando a gente tem medo, culpa e dúvida, a gente toma atitude relacionada a esses sentimentos, que aí geralmente vão ser sentimentos paralisantes ou sentimentos que não são legais. Você toma uma atitude baseada neles, e aí os resultados vão ser equivalentes. Agora, se você pensar na fé, na coragem, na gratidão e na alegria, de novo, a gente toma atitudes relacionadas a esses pensamentos e sentimentos. É terapia cognitivo-comportamental total. É neurociência isso daqui, é uma neurociência disfarçada de uma coisa legalzinha, bonitinha. Então, em vez da gente planejar, estabeleça um objetivo principal e aproveite as oportunidades que aparecerem no seu caminho. Isso aqui eu tô aprendendo a fazer também, tá, gente? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá a Deus e a todo o universo. O verdadeiro sentido da vida certamente não está impresso em nenhum livro, mas aqueles que tiverem a coragem de vencer os seus medos e se arriscarem na aventura da busca pessoal, provavelmente encontrarão a verdade. E ela estará mais perto do que jamais imaginaram. Acho que eu vou fazer isso aqui de frase para vocês. E quando você sabe, essa frase aqui é legal, Quando você sabe o verdadeiro nome de algo ou alguém, você tem o poder sobre ela. E isso tá em várias histórias e lendas. Isso aqui é muito sobre a fome emocional até, né? Mas acho que eu não vou nem me atentar. Não sei nem porque que eu falei isso aqui pra vocês, só pra dar um gostinho. Pra vocês quererem fazer o curso de fome emocional comigo, né? Mas é isso. E essa, né? A gente precisa saber muito bem quem a gente é e o que a gente quer. Porque o mundo vai acabar perguntando pra gente quem você é, sabe?
E aí, se você não souber, o mundo lhe dirá. Isso vai muito de encontro com aquela frase da vida não tem espaço em branco na vida, sabe? Não tem, nada tá parado, tudo tá em movimento. Então a gente precisa realmente escolher nosso movimento, certo? Então essa é a mensagem de hoje. O último vídeo aqui gravado para vocês, que o próximo vai ser a nossa live, né? Amanhã às 20h20, e eu acho que eu vou fazer com o tema do corpo mesmo, tá? Aula do corpo que eu prometi pra vocês. Essa live também vai ficar gravada. Quem não conseguir assistir ela lá no tempo e tudo mais, vai ficar pra vocês assistirem depois, ok? Fiquem tranquilos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, obrigada pela confiança. Me deixem aqui o feedback de vocês, né? Se ficou alguma lacuna, alguma coisa, expectativa e tudo mais de vocês, que o grupo não acaba quando termina, tá? Eu vou deixar ele aqui aberto ainda pra gente ter uma interação, né? Ainda mais pra quem conseguir acompanhar isso depois. E, enfim, eu estou aberta e eu gostaria muito da sua opinião, né? Obrigada mais uma vez, um beijo e até a próxima.